Você passa horas repetindo um conteúdo em farmacologia porque você não tem um mapa mental correto. O mapa mental, ele organiza seu raciocínio. Assim, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. O mapa mental em farmacocinética é muito legal. Você pega aqui um medicamento e coloca no centro. Aí a gente puxa aqui uma setinha para absorção, outra para distribuição, outra para metabolismo e outra para excreção. O ideal é a gente pensar em fatores que influenciam a absorção. Colocar conceito de absorção aqui, eu acredito que não seja necessário, porque todo mundo sabe que a absorção é quando o medicamento entra na circulação sanguínea. Mas quais são os fatores que vão favorecer a absorção? Isso sim é importante. Então aqui você tem que pensar em pKa do medicamento e pH do meio, para a gente conseguir pensar em fração ionizada e não ionizada, né? Sabendo que a fração não ionizada é a que vai ser absorvida. Então aqui você pode até colocar, ó, ácido absorve em meio ácido, básico absorve em meio básico. Isso a gente consegue já, né, ter essa noção. Outra coisa importante a gente pensar, e muito importante, é a lipossolubilidade. A gente já sabe que a lipossolubilidade vai depender do log de P. E quanto mais lipossolúvel, mais fácil o processo de absorção. Então são fatores muito importantes. Outro fator importante que nós nunca podemos esquecer é a via de administração. Por exemplo, já sabemos que a via intravenosa não tem absorção, mas as outras vias têm. Então coloque isso no seu mapa mental. Outra forma legal da gente colocar aqui, que não pode esquecer, é a forma farmacêutica. Ué, nós temos dipirona em gotas e dipirona em comprimido. Qual vai fazer efeito primeiro? É claro que é dipirona em gotas, porque está passando, porque está evitando a fase de dissolução, né, do medicamento. E tudo que entra mais rápido na corrente sanguínea, maior o Cmax e também mais rápido o efeito. Então a forma farmacêutica é extremamente importante, né, na absorção. Então esses fatores são os mais importantes para a absorção. Pessoal, eu sou a Carolina, professora aqui da Orange Edu. Se você já acompanha a gente no canal e estuda farmacologia, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você nunca assistiu nenhum vídeo nosso, se você não conhece a gente, assiste até o final. Caso isso seja válido para você, se inscreva, dê o like e também deixe o seu comentário. Depois, em distribuição, nós também vamos ter que pensar em pKa, em pH, em lipossolubilidade, porque são parâmetros que também vão influenciar a distribuição. A lipossolubilidade na distribuição é algo extremamente importante, porque se for lipossolúvel demais, o medicamento vai ser distribuído além do sítio de ação, e ele vai ser armazenado em tecido adiposo, em tecido ósseo. Então a lipossolubilidade na distribuição ela tem que ser mediana, para ele conseguir chegar no sítio de ação e não ficar armazenado em tecido adiposo. Mas como que seria isso possível? Bom, pessoal, o log de P é do remédio. Então, se o medicamento tem um log de P de 10, ele vai ter para sempre. Agora, a quantidade de gordura no corpo já é do indivíduo. Então, a susceptibilidade individual, a idade, a genética, a quantidade de gordura, está envolvida em todas as etapas da farmacocinética. Então, nem precisa de colocar ela aqui no mapa mental propriamente dito, porque você já sabe disso. Um indivíduo que está tomando um medicamento muito lipossolúvel, mas ele tem, por exemplo, sobrepeso não, vamos pensar em obesidade mórbida, uma pessoa com 200 quilos e uma pessoa com 60 quilos, tomando o mesmo medicamento, não vai ter o mesmo efeito. Se ele for lipossolúvel demais, um magrinho vai ter uma concentração no plasma muito maior do que um gordinho. E daí a gente teria que ajustar a dose para o gordinho. E isso depende da quantidade de gordura que o indivíduo tem, associado com a lipossolubilidade do medicamento. Mas a fase mais importante da distribuição é a ligação às proteínas do plasma, principalmente a albumina. Vocês já sabem que só a fração livre é distribuída. Se só a fração livre é distribuída, é só ela que vai fazer efeito. E também é só ela que vai ser excretada. A fração ligada não. Então a quantidade de proteína plasmática vem da gente. Nós temos concentração de proteína plasmática. Mas a quantidade que o medicamento é ligado é dele. Se você vê que o medicamento é 98% ligado à proteína, ele vai ser para sempre 98% ligado à proteína. Agora a quantidade de proteína que tem que ter no teu organismo é sua. Se você não tiver 98% ligado, a fração livre daquele fármaco vai aumentar e dessa maneira o efeito vai aumentar. Ah, vai ser tóxico? Depende. Depende do quanto vai aumentar e se a janela terapêutica desse medicamento é estreita. Se for larga, isso não vai fazer tanta diferença. Então, ligação à proteína plasmática é muito importante. Tem que deixar ela aqui no mapa mental. Em relação ao metabolismo, a gente sempre vai pensar em CYP. Então, aqui a gente vai pensar em fase 1, que envolve o CYP. Ah, existe reações de fase 1 sem CYP? Claro que existe, mas não são as mais prevalentes. Como nas bulas de medicamento tem CYP para tudo quanto é lado, é importante saber de CYP.
E quando a gente pensa em CYP, nós pensamos em metabolismo lento, em metabolismo rápido e metabolismo normal. Outra coisa que a gente tem que pensar, e mais importante, são as interações medicamentosas. Então a gente vai pensar em indução enzimática e nós vamos pensar em inibição enzimática. Existe a fase 2? Existe também. A fase 2, ela provavelmente, você não vai ver tanto assim interações medicamentosas, né? A fase 2 tem menos interações medicamentosas, é a fase de conjugação. A fase de conjugação é muito importante ali na excreção, sabe? Principalmente a excreção biliar. No futuro eu gravo um vídeo pra vocês só explicando a excreção biliar, que é bem interessante. Mas a fase 1 tem que ter no teu mapa mental. No processo de excreção, a gente vai ter que pensar em pKa e também em pH. Porque se antes precisava de ser não ionizado para ser absorvido, agora ele tem que ter ionizado para ser excretado. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico, ele absorve em pH ácido, mas ele é excretado em pH básico. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Para ficar hidrossolúvel, ele vai passar pelo fígado, ele vai ser biotransformado, ficar ionizado para ser excretado. Então, para mim, é uma das partes mais importantes a gente colocar isso daqui na excreção. Outra coisa muito importante, que envolve toda a cinética aqui, são as proteínas transportadoras. Isso é muito importante aqui na excreção, porque a gente tem a maioria dos medicamentos sendo excretados por secreção renal. Essa secreção muitas vezes depende de proteínas transportadoras, como por exemplo OAT, que é o transportador de ânions orgânicos, OCT, que é o transportador de cátions orgânicos. E aí, muitos medicamentos podem interagir, né, em competir por essas proteínas transportadoras. Olha um exemplo legal que eu vou dar para vocês aqui. Nós temos aqui o rim, ó, aqui é o glomérulo, turbo contorcido proximal, alça de Henle, turbo contorcido distal, ducto coletor, urina. Ó, gente, eu também não sei desenhar tão bem, tá? Mas eu tento. Aqui, ó, tem o sangue, ó, o sangue tá vindo. Esse sangue tá cheio de medicamento. Então, olha aqui, eu tenho amoxicilina aqui e tem probenicida. Amoxicilina, probenicida. Olha que coisa mais legal. A probenicida não é antibiótico. Ela é um medicamento para tratar a gota. Mas ela compete com a amoxicilina pela proteína de secreção tubular. A proteína de secreção tubular, ela tem mais afinidade pela probenicida do que pela amoxicilina. Dessa forma, eu consigo jogar toda a probenicida para dentro do túbulo renal e aqui na urina vem só probenicida. Onde que a amoxicilina tá? Permanece no sangue. Na hora que esse teu sangue chegar de novo lá no teu intestino delgado, aumenta a absorção da amoxicilina. Então, se você vê esse gráfico que eu gosto de fazer, de concentração plasmática versus tempo, aqui eu teria uma exposição só de amoxicilina. E aqui, amoxicilina mais probenicida. Essa é uma estratégia terapêutica para a gente aumentar o tempo de permanência da amoxicilina no organismo, aumentar a sua concentração no plasma sem mexer com dose e sem mexer com intervalo de dose. Então as proteínas transportadoras são extremamente importantes, principalmente no processo de secreção tubular. Assim, pessoal, eu quero deixar claro para vocês que quando você coloca, né, nomes, né, mais prevalentes em cada etapa da cinética, você consegue bater o teu olho no mapa mental e falar, nossa, a absorção depende disso, metabolismo disso, distribuição disso, e fica mais fácil, né, de compreender a farmacologia sem ter que ficar decorando e fazendo resumos e tudo mais. O mapa mental, pessoal, ele não vai ser útil só para a farmacocinética, ele também é útil para a farmacodinâmica. Para a farmacodinâmica, a gente pode pensar no medicamento, e aí vocês vão sempre puxar uma setinha, mecanismo de ação desse medicamento. Através do mecanismo de ação, você pode pensar no efeito terapêutico, certo? Aqui também, mecanismo de ação, efeito adverso. Podemos colocar também aqui interações medicamentosas. São coisas importantes para a gente pensar sempre em mecanismo de ação, né, em farmacodinâmica. E uma coisa muito importante, né, antes mesmo da gente colocar interações medicamentosas, escreva aqui qual é o receptor. Se ele é agonista ou se ele é antagonista desse receptor. Assim, batendo o olho, você já tem a farmacodinâmica desse medicamento. Então, pessoal, quando a gente fala em mapa mental, organograma, fluxograma, é uma forma de você simplesmente visualizar o todo em um desenho. Porque quando você fica fazendo resumo, às vezes aquele resumo dá páginas. E quando você coloca em uma única figura, você bate o olho e dali você já lembra tudo. Quero que você comente aqui se você deseja que eu traga outras ideias de mapas mentais para você. Obrigada por me acompanhar, deixe seu comentário aqui e até no próximo vídeo.